No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Persuasão, de Jane Austen. Oi gente, aqui é a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai ter uma resenha desse clássico maravilhoso que é Persuasão, de Jane Austen. E eu vou falar muitas coisas bacanas sobre esse livro, então fique aí. Mas antes da gente começar, eu quero pedir muito pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas que não conhecem o canal e aumentar nossa comunidade aqui. Na descrição do vídeo tem alguns links das minhas redes sociais, do Scooby, que eu faço acompanhamento das minhas leituras lá, vocês podem estar sempre olhando lá e me seguir lá também. Também tem o meu Instagram, que eu posto algumas coisas do meu dia a dia, dos meus gatinhos, das leituras que eu tô fazendo, que eu vou trazer aqui pro canal. Então eu sempre deixo muita informação lá nos stories, nos posts. E também tem o link do blog que tem resenha ou posts de filmes, séries, indicações. Toda semana você pode estar acessando lá também. Vou deixar na descrição o link de compra do livro de Persuasão. Esse é uma edição bem simples, mas a tradução dela é muito, muito boa. Eu sei que tem edições maravilhosas desse livro, mas essa foi uma das que eu recebi como indicação como uma ótima tradução para poder entender melhor e compreender a obra. Então eu vou deixar o link de compra da Amazon na descrição, caso você queira adquirir, você pode estar comprando com o meu link e contribuir para o meu trabalho. Então, sem mais delongas, vamos para o livro. O livro, ele não é tão longo pela história da própria Jane Austen. Ele é um dos últimos romances que ela escreveu e que foi publicado postumamente à morte dela. E ele tem um tom completamente diferente de outras obras dele. Ele tem um tom mais outonal, melancólico, triste. A própria Anne, que é a protagonista, ela tem uma pegada muito diferente das outras protagonistas da Jane Austen. Eu não li todos os livros ainda, tenho esse interesse de ler as outras obras dela, mas eu li Orgulho e Preconceito e eu vejo uma grande diferença de Elizabeth para Anne. Ela é uma menina madura, que as pessoas procuram ela para pedir conselhos, mas a própria família não valoriza ela. Eles realmente deixam ela mais afastadas. Quando ela dá a opinião dela para alguma coisa, eles não levam em consideração. O pai dela é muito narcisista. A irmã mais velha, Elizabeth, também seguiu esse caminho do pai, então ela acaba se tornando a filha favorita dele. A filha mais nova da Anne se casou, a Mary, então ela tem a família dela, já tem 2 filhos. Então ela já não fica nesse convívio familiar da casa da Anne, né? Outra figura importante da história é a Lady Russell. Lady Russell era uma das melhores amigas da mãe da Anne. E o que acontece? Depois que a mãe da Anne falece, ela falece quando elas são muito novas. Elizabeth tinha cerca de uns 16 anos, mais ou menos, quando... que é a filha mais velha, né? A mãe faleceu. A Anne é a filha do meio, tá? Então, assim, elas eram muito novas. Aí a Lady Russell meio que pega esse papel pra ajudar elas a se posicionar como moças na sociedade. Então, ela acaba se tornando um grande referencial materno pra Anne. A Anne meio que transfere o sentimento que ela tinha pela mãe para a Lady Russell. Então, as opiniões de Lady Russell são muito importantes para ela. Então, logo no início do livro, a gente percebe que a Lady Russell persuadiu a Anne a tomar decisões que a Anne não queria tomar, entendeu? A Anne recebeu um pedido de casamento do Wentworth, o Frederick Wentworth, e ela não aceitou o casamento porque a Lady Russell falou para ela que não seria coerente, não seria bom, ele não tinha boas perspectivas de aumentar de salário, de construir uma grande carreira. Então, assim, tudo estava muito incerto na vida do Frederick. E a Lady Russell, ela tem um pouquinho daquele negócio de títulos, nobreza. Ela não achava que o Frederick merecesse Anne. Ele não tinha títulos, ele não tinha dinheiro para oferecer para ela, não tinha uma estabilidade muito boa. Então, assim, a própria Anne não ligava muito pro que o pai dela iria achar de toda a situação, de um possível casamento entre os dois, mas a opinião da Lady Russell foi fundamental para Anne desistir do casamento.
e isso martiriza a Anne por muitos anos. Então se passam quase 8 anos e de repente o capitão, já capitão, Frederick, volta para a cidade numa situação muito diferente, porque a família da Anne, ela é muito ligada a essa questão de títulos. Então eles acabam gastando mais do que deviam, e aí eles acabam optando por arrendar a propriedade deles, ou seja, alugar. E vão morar em outra cidade, About, e aluga a propriedade deles para um outro casal, que é um almirante e sua esposa. Só que a esposa do almirante, ela é a irmã do Frederick. Então o Frederick acaba retornando para a cidade para visitar e pensando talvez em conseguir uma noiva, né? Já que ele já era mais velho, já tinha o título de capitão da marinha. Então e o livro todo trata muito sobre isso, sobre a nobreza dos marinheiros, dos marinheiros que trabalham no mar e tal, aquela questão toda militar, porque a Jane Austen, ela tem isso com ela mesmo. Na família dela, ela é uma família grande, se não me engano, 8 irmãos, e só tem ela e mais uma irmã, e o resto são homens. Então, só ela e a Cassandra, a Jane Austen e a Cassandra, e ela, na família dela, 2 dos irmãos dela se tornaram capitães da marinha. Então, ela coloca um pouco disso no livro e exalta a marinha, exalta os militares da marinha. Então, é muito bonito, assim, os relatos e como ela coloca. Então, assim, o capitão retorna e isso mexe muito com Anne. E ela fica muito sem saber como ela vai lidar com toda essa situação, se o capitão vai querer ter algum relacionamento com ela depois de tanto tempo, ou se não, se ele já tem outra mulher na vida dele, né? Então, assim, e a escrita da Jane Austen, ela é muito, muito envolvente. Esse livro, assim, eu não gostei, eu gosto da história do Orgulho e Preconceito, mas a leitura do livro, ela é difícil até a metade, e depois a metade realmente flui muito melhor. Só que é muito diferente desse livro. Esse livro, a leitura flui muito bem desde o início, e você fica muito interessado pelos acontecimentos, dos outros personagens que vão aparecendo, como funciona o casamento da irmã da Anne, a Mary, e tem um momento que a Anne vai ajudar a Mary por um mês, mais ou menos, e quando a Mary não tá se sentindo muito bem. Então, assim, ela acaba frequentando o círculo familiar da Mary. E, assim, e é muito claro que a própria família não valoriza a Anne. Só que, todos eles, nenhum deles valoriza a Anne. Mas todos os que são de fora, inclusive os parentes do esposo da Mary, super valorizam a Anne, as suas opiniões, as suas iniciativas. Então é muito assim, é um contraste muito grande, sabe? Além disso, o livro, ele tem um tom diferente de escrita. Ele é tido como um discurso indireto livre. E esse discurso indireto livre, por causa do uso dele, tem vários momentos durante a leitura que você não tem certeza se é o narrador que está falando ou se é a própria Anne que está falando. Se é algo que ela está pensando ou se é o narrador que está falando. Então, às vezes, eles se confundem. E por essa característica, isso é dito dessa forma, que é um discurso indireto livre. E eu realmente tive alguns momentos que eu tive dessa indecisão. E eu sentia que tinha essa mescla mesmo. Que em alguns momentos era o narrador e, tipo, no parágrafo seguinte, ou às vezes dentro do mesmo parágrafo já virava N, sabe? Então, o livro, ele é muito interessante. Tem vários acontecimentos tristes ao longo do livro. Por ele ser um livro melancólico, a própria Anne é uma personagem mais reservada. Ela raramente fala com as pessoas, raramente se abre para as pessoas. Então, vocês podem perceber. Quando acontece alguma coisa muito chocante, ela sempre fala, eu preciso ficar sozinha e pensar sobre isso para eu me acalmar. E aí eu vou chegar numa conclusão. Então ela sempre usava isso como um trunfo para ela, de se manter em reclusão por um tempo, pensar sobre o assunto, fazer suas avaliações para chegar a uma resposta correta do que ela acha daquela situação. Então é um livro que eu gostei muito. Os personagens, eles são interessantes. Tem alguns personagens que te dá raiva, é claro. Tem toda uma questão da sucessão do título da Anne, que é um baronete, que ele só tem filhas, então
vai para um primo, né, que é primo delas. E assim, ele também aparece na história, trazendo algumas questões, né? Então, assim, tem movimentações na trama bem interessantes. Eu gostei disso, gostei da escrita, gostei dos personagens. E tem um desfecho muito bom. Então, assim, eu gostei muito do livro por completo. Eu li relativamente rápido, eu li em poucos dias. E eu dou o selo cerejeira, que é excelente. E favorito com o selo tulipa, tá? Porque é uma leitura que realmente eu vou lembrar por muito tempo. Assim, você termina a leitura e você fica repassando algumas coisas na sua cabeça. Você fica com algumas dúvidas de algumas coisas, mas isso só porque a escritora focou sobre a Anne. Então, às vezes, você fica pensando, mas por que não aconteceu tal coisa com fulano? E o que aconteceu com o ciclano, sabe? Mas a história é da Anne. Então, assim, as coisas todas relacionadas a Anne são muito bem resolvidas. Então, é um livro pequeno, relativamente pequeno. Essa edição da LM Pocket de texto integral, ela é muito boa. A capa dela é muito bonita. É muito fácil de transportar. Ela tem páginas brancas, tá? O espaçamento, ele não é que grande espaçamento, mas é uma leitura confortável. Gente, foi uma leitura muito confortável. Eu fiz muito tranquilamente. É uma das leituras favoritas minha do Clube do Raul desse ano. Esse foi a leitura do mês de junho, tá? E a gente discutiu muito bem nas discussões e todo mundo gostou muito do livro. Claro que tem os personagens que a gente tem uns ranços, assim, porque a família toda da Anne é muito difícil, gente. Muito, muito difícil. Mas a Anne, sabe, entra e dá aquele ar de tranquilidade muito grande, de sabedoria. E eu gostei demais. Me contem nos comentários se vocês já leram esse livro, se já viram alguma adaptação. Tem várias adaptações. Eu ainda não assisti nenhuma. Vou procurar a da BBC pra assistir, porque normalmente ela é muito fiel. Sei que saiu um filme novo na Netflix de Persuasão, mas pelo trailer eu já vi algumas mudanças muito significativas em relação à personalidade da Anne. Não sei se eu vou gostar. Dependendo do que eu ver, eu levo a resenha pro blog ou não. Então, me contem nos comentários se vocês já assistiram, se vocês leram o livro, o que vocês acharam, tá bom? E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.